Nós estamos aqui estudando juntos, aprendendo, mas que Deus nos abençoe nesse dia com o poder da sua palavra. Eu queria fazer uma oração para nós iniciarmos esse estudo de hoje. Bondoso Pai, que tua graça e o teu amor nos alcance. E que teu Santo Espírito, Senhor, possa estar aqui em cada coração, nos convencendo da tua verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Fique conosco, Senhor. Nos dirija, Senhor. Encha-nos de ti. Prepara-nos, Senhor, para morar contigo para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O tema dessa mensagem de hoje é uma pergunta, o tema. O tema é: por qual lei? Das obras? Ou lei da fé? Esse é o nosso tema de hoje. Vou repetir. Por qual lei? Das obras? Ou pela lei da fé? O grande problema, um dos grandes problemas que havia no tempo de Cristo é o problema que existe hoje. E nós vamos ver essa problemática aqui dentro das Escrituras. A problemática é que havia uma obra sendo feita e que a igreja entendia que ela estava no caminho. Mas era uma obra puramente humana. Os homens faziam tudo que Deus disse na palavra para fazer, porém faltava-lhe poder para fazer aquilo. Faltava-lhes a vida de Cristo na própria vida. A Bíblia diz que Jesus é o poder de Deus. A Bíblia diz também que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é uma vida, e é a vida de Cristo. A vida de 3 anos e meio deve ser contemplada por nós nas Escrituras. Essa é a vida de poder, que nos dará vitória aqui nessa terra e também nos ressuscitará quando Cristo voltar. Esta vida, a vida de Cristo. Então, esse é o tema. Nós vamos estudar um pouco sobre essa problemática da questão das obras da lei. E as obras da lei, você vai ver nas Escrituras, quando a Bíblia fala obras da lei, ele está falando obra do homem. Do homem. É uma expressão que Paulo usa, e ele não usa as obras do homem. Ele usa a obra da lei ou obras da carne, que vão ser a mesma coisa. Mas tem uma obra que Deus cria no homem que se chama obras da lei, obras da fé, desculpem, obras de justiça, obras vivas, obras da graça. Então são várias expressões que a Bíblia usa para uma obra onde Deus trabalhou na mente humana e o homem correspondeu. A graça, queridos, é apresentada à mente humana, mas ela necessita de uma resposta humana. Não é uma mágica que vai acontecer no homem, na mente humana. Não é porque Deus apresenta a sua graça e convence o homem que ele vai fazer aquilo, o qual ele se foi convencido. Porque necessita da cooperação humana, do homem usar a sua vontade. A lei da vontade. Porque Deus tem um limite onde ele atua no homem. Ele se revela, impressiona o coração, mas ele chega a um ponto que ele dá uma parada e espera que o homem corresponda com essas atrações. E com isso,
A fé é gerada e o homem toma ações baseadas nessas impressões do amor de Deus no coração, e o homem corresponde, praticando as obras. Por isso que vocês vão ver o texto dizendo assim, está lá em Gálatas, capítulo 5, quando ele diz assim, a fé que opera por amor. Por amor. Eu queria iniciar esse assunto falando essas palavras, para que você, quando entrar no tema, você possa compreender. Então, eu queria abrir com vocês Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. Efésios capítulo 2, desculpem, versículo 8, 9 e 10, tá bom? Vamos lá. Porque pela graça sois salvos. Novamente, quando a palavra de Deus que pela graça sois salvos, nós somos salvos pelo um dom que Deus deu a este mundo. Qual é o dom? Existem vários, mas existe um que é supremo. A Bíblia diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estudamos ontem que vida eterna é Cristo. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Está lá em 1 João capítulo 5. Eu vou abrir aqui rapidinho, para dar o texto certinho. Está no 1 João capítulo 5, verso 12. Verso 13, 12, 13. Quem tem um filho tem a vida. Que vida? Vida eterna. Então, o dom gratuito que Deus deu é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho. Essa vida impecável, essa vida de vitória, essa palavra que tem vida, a palavra de Deus é o próprio Cristo, e essa palavra tem vida em si mesmo. A minha palavra é espírito e vida. Jesus é a palavra. E o verbo estava com Deus, quer dizer, a palavra estava com Deus no céu. E essa palavra se tornou um ser humano. E se tornou uma voz audível, como diz Desejar todas as nações. Essa palavra tem poder. Ela é autorrealizável. Tudo que Jesus diz, tudo que Jesus diz, tudo que Jesus diz tem poder. As suas promessas têm poder. Ela vai realizar. É interessante que muitas vezes a gente mistifica alguns textos como Deus vai te dar saúde. Ele disse, ele tem poder para realizar isso aí. Mas ele disse para ti assim, ó, faça as mudanças que devem ser feitas e eu vou te dar saúde. O texto diz assim, eu tirarei de vós as doenças do Egito. Essa palavra vai realizar, ele vai tirar. Mas ele disse assim, faça reforma alimentar. Então, ouça o que ele diz, faça o que ele diz, e ele vai dizer, eu vou te curar. Eu vou te curar. Porque a palavra dele tem poder. Se ele diz que vai acontecer, e se nós formos obedientes, crermos primeiro nele, e crer no que ele diz, essa palavra vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. Então veja uma coisa.
O texto continua. Porque pela graça sois salvos. Somos salvos pelo dom gratuito. Jesus é a graça. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o texto diz. Ele diz, por meio da fé somos salvos. Não é a fé que nos salva, mas eu preciso crer que Ele é o meu Salvador, meu Senhor. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Lembra, no primeiro estudo, Deus vai desenvolvendo a fé na mente humana. Aí ele diz, é aqui que é o ponto que eu quero chegar. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Esse texto é muito mal compreendido. Porque quando ele diz não vem das obras, ele não está falando que não é para você obedecer à lei de Deus. Ele está dizendo, não vem da obediência sua. Uma obediência humana. Não vem da obra humana do próprio homem. Nós podemos estar guardando o sábado, fazendo reforma de saúde, indo para o campo, fazendo um monte de coisas, e contudo, pode ser uma obra humana apenas. Lembra de Laodiceia? Laodiceia faz muitas obras. Mas ele diz, mas tu não sabes que tu és pobre. Por que pobre? Porque em Cristo habita todo o tesouro. Todos os atributos divinos se encontravam agora em Cristo. Tu és pobre de mim. Miserável, pobre, cega e nua. Aí ele dá o conselho. E não, lá no final ele vai dizer assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então você percebe que Laodiceia tem muitas obras boas. Como diz Paulo, eu dou testemunho que vocês são zelosos, mas sem entendimento. Então, queridos, o que acontece conosco hoje como adventistas é que nós estamos nessa apostasia. Esse é um problema de Laodiceia. Ela acredita que pelas obras que ela faz, Cristo está guiando ela. As grandes obras que você possa imaginar que nós temos feitos, ou dando estudo bíblico também, fazendo isso e aquilo. Mas você vai perceber que muitos de nós, os lares estão quebrados, os nossos lares. A nossa vida familiar, Cristo não está no meio. Falta-nos conhecimento, amor a Cristo, permitir que Cristo habite. Mas nós estamos fazendo um monte de coisas. Mas a vida não coaduna com a imagem de Cristo, com a vida de Cristo. Esse é o clamor de Deus através da justificação pela fé. É trazer a justiça de Cristo e tomá-la para nós. Ela vai um texto que Ellen White fala, se apropriar da justiça de Cristo, da vida de Cristo. Então não vem de obras, como diz o texto 2:9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque o homem, quando ele faz as obras, ele tem com que se gloriar. Mas pela fé, ele não tem, porque é Deus que produziu na mente dele. Não foi ele mesmo que fez sem Cristo. Esse aqui é o problema. Ele diz assim, ó, porque somos feituras suas. Deus nos constrói. Nós somos um templo. Paulo fala em Romanos,
Romanos não, Coríntios, que diz, de Cristo somos cooperadores. Edifício de Deus sois vós. E Paulo diz assim, eu como um bom construtor, coloquei, deixa eu ver se eu encontro esse texto, rapidinho. Coríntios capítulo 3, 3, 9 e 10, ele diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Olha como o homem coopera junto. Vós sois lavoura de Deus e um edifício de Deus. Nós somos uma construção, por isso que ele usa lá a palavra feitos. Vós sois feitos de Deus, quer dizer, nós somos uma estrutura em construção para que Cristo habite em nós, para que nós atinjamos a estrutura perfeita na altura, na largura e na profundidade de Cristo. Então, nós estamos em um movimento de sermos construídos nesse momento, se nós permitirmos que isso aconteça. E o texto continua. Ele diz, segundo a graça de Deus, que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, coloquei nessa construção o fundamento. Quem é o fundamento? Cristo é o fundamento. E o outro edifica sobre ele, mas vejam como cada um edifica sobre ele. Porque, pessoas, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Quem é o fundamento? É a base de sustento desse edifício. É Cristo Jesus. Entenderam? Eu quero voltar lá para Efésios. Eu estou só fazendo para poder encher o entendimento. Porque somos feituras suas. Criados, olha, ó, em Cristo, nós estamos sendo criados. Uma nova criatura, formando esse templo, esse edifício. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando ele fala de boas obras, é outra expressão que Paulo usa. As boas obras é uma obra que é motivada pelo amor, que não vem do homem, não é criada pelo homem. Mas Cristo opera na mente humana. E o homem, ele permite isso e ele se agarra na justiça de Cristo. Ele precisa permitir, cooperar com Deus, usar a vontade. Deus apela para o intelecto. Para o intelecto. E o homem chega num ponto X de decidir para onde ele vai. Isso aconteceu no passado com vários homens. O rei Festo, se vocês virem essa história no Atos dos Apóstolos, quando Paulo pregou para ele, diz que o Espírito de Deus o convenceu. Ele foi atraído pela sua graça, porém Festo, ele decidiu ao contrário. Ele disse, tu quase me convencia, ele disse. Tu quase me convencia. Muitas pessoas, pela ação do Espírito Santo, fez uma obra na mente, ele foi convencido e entendeu que era o melhor, porém ele precisava decidir. Porque não é uma questão só de conhecimento, mas uma questão de se apropriar desse conhecimento. Apropriar-se desse conhecimento. Vocês estão entendendo o que é isso? Não é uma questão de entender, mas que eu me apego a esse entendimento. De que eu abrace e aceite. É esse que é o ponto.
Então veja bem, não vem de obras do homem, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo para as boas obras, as quais Deus, veja bem, Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou. É Deus que criou. Primeiro Deus faz isso. Nenhum movimento nós podemos fazer se antes Cristo não fez primeiro por nós. Algo por nós. Para gerar. Ninguém pode se arrepender sem que Deus fez algo antes. Ninguém pode dispensar perdão aos outros sem que Cristo atuou no coração antes. Nada nós temos. Nada é nosso. Porque nós temos uma vida de morte. Por isso que ontem eu citei o texto de Jó, capítulo 14, 4, e diz assim, pode alguém tirar do imundo limpo? Quem é o imundo ali que ele citou? Nós. Pode tirar alguma coisa de nós boa? Nada. Ele diz, ninguém, ele responde logo. Nada o homem. Quando o jovem rico foi até Jesus e disse assim, bom mestre, lembra? Bom mestre. O que Jesus disse para o jovem rico? Bom, só existe um. Meu Pai. Por que ele fez isso? Porque no homem, o homem em si não tem nada de bom nele. E Jesus era um homem. E tudo que Jesus tinha de bom era do Pai que habitava nele. Nós temos que entender isso. Tudo que era de bom que Jesus tinha não era dele. Ele mesmo diz isso. Nada posso fazer de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim, vocês conhecem esse texto? É que faz as obras. Ele disse isso. Está em João esse texto. Depois vocês encontram e lança aí. Nada o filho pode fazer de si mesmo. O Pai que habita em mim, ele é que faz as obras. Faz a obra onde, irmãos? Aqui. E depois o homem compartilha. O homem faz, Deus faz aqui a obra. E depois o homem corresponde com esse entendimento. E ele diz, olha que diz o texto aqui, desejaste as nações, página 111, no 4º parágrafo, no capítulo 17. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó, desejado de todas as nações. Alguém anote aí para apresentar para os irmãos. 111, 4º parágrafo. Está no capítulo 17. Diz assim, ó. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei, está testando o impossível. Entenderam aí? Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras. Então, vê a problemática aqui, é um engano que tem acontecido no nosso meio, é que nós estamos fazendo coisas, e coisas boas. Impressionante. Quem olha lá de fora assim, quem olha assim, vai dizer, esse povo tem Cristo. Olha o que eles fazem. Muita coisa maravilhosa. Mas, aí que está o problema. Será que é obras da fé ou obras da lei? Essa que é a questão. Por isso que Paulo diz assim, examinai a vós mesmos, se realmente estão na fé, ou se estão reprovados. Entende? Então, tudo que não provém de fé é pecado. Vocês conhecem esse texto? Está em Romanos 14, número 23, parece.
Tudo que não vem de fé é pecado. Tudo que não foi produzido por Cristo no coração e o homem faz, que não foi produzido e o homem faz, está manchado pelo egoísmo, por interesses, por várias coisas. É pecado. O que o homem pode produzir, o homem mesmo pode produzir, é só pecado. Não tem outra coisa que o ser humano produz. Porque ele não tem justiça em si. Por isso que João diz assim: não há um justo na face da terra. Quer dizer, não tem ninguém que tem justiça em si mesmo. Se o homem não tem justiça em si mesmo, se ele não tem vida, a vida só pode vir do externo para o interno. Então, o que o homem pode produzir? Entende? Então, tudo que não provém de fé é pecado. Isso nós precisamos compreender. Então, eu vou deixar, queridos, que nós vamos liberar para falar depois de 6 horas, tá bom? Então, alguém disse assim: sem mim nada podeis fazer. Muito bom esse texto. Está aí um outro texto maravilhoso. Sem mim nada podeis fazer. É Cristo que opera em nós. É Cristo que opera em nós o quê? Tanto o querer como o realizar, o efetuar. Olha, é Cristo que opera em nós. Tanto o querer quanto realizar segundo a sua vontade. Isso precisa ser entendido. Então, aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. É aqui que é o problema. Qual é o tema de hoje da nossa mensagem? Por qual lei? Das obras? Esse é o tema. É uma pergunta. É o tema do nosso estudo de hoje. Ou pela lei da fé? Ou pela lei da fé? E eu quero abrir agora com vocês Romanos capítulo 3. Verso 26, 27, 28. Romanos, capítulo 3, 26, 27 e 28. Diz assim: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus vai demonstrar a sua justiça nesse tempo presente. Deus vai apresentar isso. Através de quem? De Jesus. De Jesus. Aí, ele diz, para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí ele pergunta, olha a pergunta, verso 27. E agora, onde está a vanglória do homem? Aí ele diz, é excluída a vanglória do homem. Por quê? Porque não é dele essa obra agora. A obra que Deus vai fazendo na mente, na medida que o homem corresponde com essa atração dessa graça, do amor de Cristo, da vida de Cristo contemplada, o amor de Cristo contemplando a vida de Cristo nessa terra, através da Escritura, das ações, do rosto de Cristo, das palavras bondosas, enche o nosso coração e o amor de Cristo é transferido para nós. E ele diz, aonde está a vanglória agora do homem?
Por isso que o texto em Efésios diz assim, não de obras, do homem, para que ele não se glorie. Não se glorie. Onde está a vanglória? Ele diz, é excluída. Por qual lei que ele está guardando? Ele faz a pergunta, de que lei? Das obras? Do próprio homem? Ou de Cristo em nós? Ele vai responder, por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Uma observância. Uma atitude humana. Vivida pela fé. Aí ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. Que obras é essa? A obra do homem. Isso que ele está falando. Aqui o texto não está excluindo, irmãos. Há uma obra que tem que ser feita, mas ele exclui a obra humana. Ele exclui a obra humana. Percebe que ele está excluindo a obra humana, onde o homem faz para ser salvo, e ele se vangloria disso, e nós não serão salvos pelas obras. Que obras? A que o próprio homem faz. Isso é um erro tão grande que você não imagina. Isso estava no tempo, essa vida, essa religião, esse evangelho, estava em auge no tempo de Cristo. E ela está aqui também, da mesma forma. Da mesma forma, esse falso evangelho está sendo vivido por nós. Esse falso evangelho. Por isso, vocês ficam aí em Romanos, tá? Eu vou puxar, eu vou lá, nós vamos abrir lá. Segura em Romanos. Eu vou lá em Gálatas. Em Gálatas. Eu li ontem esse texto, eu vou ler novamente. Gálatas capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6 e 7. Percebam bem, ó. Maravilho-me. Quando Paulo usa essa expressão, maravilho-me, é uma expressão assim de assombro, de espanto, de ver como o povo de Deus se deixou-se levar por um evangelho falso. O evangelho falso seria um evangelho onde o homem procuraria a salvação pelas obras. Aí o texto diz assim, maravilho-me de que tão depressa, quão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, a graça de Cristo, para outro evangelho. Ó, ele nos chamou para viver a vida de Cristo, produzida por Cristo. Mas aí um outro evangelho, ele substitui Cristo pelo próprio homem em si, pelas próprias obras dele. Ele passou para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Isso foi uma mensagem sendo introduzida com o passar do tempo. E querem transtornar, modificar, desorganizar o evangelho de Cristo. Então é uma ideia, querido. E essa ideia está na nossa mente. Ela foi introduzida com o passar do tempo. Pelas mensagens dos púlpitos, por leitura de certos livros,
Ela foi inculcando: o que você contempla, você vai ser. E esse erro se tornou um estilo de vida, um evangelho para nós. Um evangelho para nós. Entende? Esse é um problema em nosso meio. Por isso que Deus precisa de odres novos para colocar vinho novo, mente nova. A renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pela misericórdia de Deus, Romanos 12, verso 2, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, queridos, Romanos, continuando, capítulo 3, verso 8, diz assim: concluímos, pois que o homem é justificado pela fé. Sem as obras, eu vou mudar essa palavra, tá bom? Eu vou mudar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela vida de Cristo, sem as obras humanas. Humanas. Obras da lei, aqui é obra humana do próprio homem. É isso que muitas pessoas têm se confundido. Agora vem um texto que está aí bem pertinho de Romanos capítulo 13. Capítulo 13 não, desculpa, capítulo 2, verso 13. Alguém pode ler para mim? 2:13. Diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém. Não parece uma contradição com o verso 28? Eu vou ler o verso 28 e vou ler o outro verso, tá bom? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Se nós não entendêssemos isso, que agora nós estamos entendendo isso, ficaria uma confusão na nossa mente. Olha o outro texto. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Agora olha o texto. Porque os simples ouvidores da lei não são justos, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não parece uma confusão? Vocês lembram de um texto de Pedro falando dos escritos de Paulo? Ele diz assim, está lá em Pedro, não me lembro onde está o texto, mas vocês podem encontrar aí. Diz assim: irmão, eu vou beber uma água. Rapidinho, tá? Segure aí. Está falhando a voz. Desculpem, tá, irmãos? Desculpem. Voltei. Vocês lembram do texto de Pedro, ele dizendo assim: há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. É Pedro falando dos escritos de Paulo. Se você ler lá mais um pouquinho em cima, devagarzinho, você vai entender que ele está falando dos livros de Paulo. Não é?
E que muitos levariam para o outro lado. Mas veja bem, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos, os que só ouvem. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, veja bem. Quando ele diz os que praticam a lei hão de ser justificados, para ser justificados, querido, é pela fé em Cristo. Então, ele está falando que essa observância vai ser pela fé. O texto está dizendo, ele está entre linhas aqui. Porque ninguém será justificado, o próprio homem observando a lei. Mas Cristo em nós, operará em nós, seremos justificados. Eu creio que vocês entenderam aí. Agora, vamos abrir aí mesmo em Romanos capítulo 4. No capítulo 4, verso 1 em diante. O texto diz assim, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, 1 em diante. Diz assim, que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar. Vocês estão entendendo o texto? Ó, com isso que já foi falado e mostrado nas Escrituras, vocês agora passam a compreender o texto? Percebam bem. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, que obras? Tem que se gloriar. Eu estou falando isso porque é para vocês, repetindo, para vocês lembrarem um pouco, voltando um pouco que nós já tínhamos falado. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Olha, quem olha esse texto assim, pensa assim, que foi uma mágica, que ele creu e isso foi imputado. Vocês não veem nesse texto que ele obedeceu à lei? Está aqui. Só que nós temos que ter olhos mais profundos para ver que ele obedeceu. Mas só que a obediência dele não veio dele mesmo, da carne. Tanto que o texto diz, no versículo 1, diz assim, ó. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo ele mesmo? Será que essa obediência veio pelas obras da lei ou pelas obras da fé? É isso que é a questão aqui. Que ele está conversando aqui, Paulo, conosco. Será que foi da carne? Ou foi algo produzido pela fé? Essa que é a questão aqui no capítulo 4, nesses versos. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo o quê? Uma dívida. Aquele que não pratica, olha, não pratica o quê, irmãos? Quando ele diz aquele que não pratica, ele está dizendo aquele que não pratica as suas próprias obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Tem um texto que diz assim, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele diz que a fé e obras, está lá em Fé pela qual vivo, na página 112, primeiro parágrafo, 15 de março, diz assim, fé pela qual eu vivo uma meditação, fé pela qual eu vivo, 112, primeiro parágrafo, 25 de março. Fé e obras são dois remos, queridos.
Dois remos. Que precisamos usar de igual proporção. Se quisermos avançar nosso caminho contra a corrente da descrença. São dois remos. Vamos dizer que só falo de fé. A fé. Vocês acham que o barco ele vai no caminho correto? Se eu usar só um lado, a fé? Será que o barco não vai ficar assim? Se eu usar só obras, será que o barco não vai ficar assim? Elas são juntas. Onde uma existe, a outra também existe. Quando a pessoa fala de fé, dentro dela já está as obras operando também. É de igual proporção. Então, veja uma coisa. Então, verso 5, né? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Queridos, jamais seremos justificados em desobediência a Deus. Não existe isso. Tanto a imputada como a comunicada. Nós temos que estar em obediência pela fé. Então, o verso 6 diz assim: assim também Davi declara: feliz o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Que obras? Do homem. A obra do homem é quase idêntica à obra de Deus. É idêntica, queridos. Lembra das virgens? Só foi identificado quem era imprudente e imprudente quando veio a dificuldade. Mas elas eram idênticas. As prudentes faziam obras da fé. E a outra fazia obras da lei. Mas quem identificaria quem era quem? Eram idênticas. Elas faziam a mesma coisa. É por isso que a fé tem que ser desenvolvida hoje, porque nós vamos passar por uma situação crítica no futuro, e aí sim, nós vamos descobrir de que material nós somos construídos. Se de fêmur, se de palha, se de ouro. É aí que vai descobrir. Mas, por enquanto, são idênticas. São idênticas. Então, queridos, tem um livro chamado Estudos em Romanos. Vocês conhecem? Estudo em Romanos? Então, veja uma coisa. Esse livro é o livro de Wagner. Agora veja o que o Wagner fala. Ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim. Vou pegar aqui o texto. Rapidinho. Olha, o Wagner diz assim, desse texto, ele diz assim: Abraão guardou a lei. Se não houvesse nenhuma lei lá, Abraão nunca poderia ter sido justificado. Mas ele guardou a lei pela fé. Olha, o Wagner falando. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. O texto inspirado. Vamos ver. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, 20 a 24. Tiago 2, abram aí. 20 a 24. (20 a 24).
Vou ler. Tiago, capítulo 2, 20 a 24. Ele diz assim: mas o homem vão, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Viu? Que tem que ter a ação humana mediante as obras de Cristo introduzidas na mente humana, o homem aceitou, ele dá em resposta, ele corresponde à atração divina. Aí ele continua: porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Ó, porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se as escrituras que diz: creu Abraão em Deus e lhe foi imputado como justiça. Será que esse crer foi aqui uma fé estática? Isso é um perigo, irmãos. Tem que crer, tem que crer. Será que é assim? Tem que crer, realmente, tá certo. Eu preciso crer. Mas essas expressões mal colocadas pode um dia gerar uma ideia que você vai ser decepcionado lá na frente. Então, não sei se você está me entendendo, mas vede, verso 24. Então, que o homem é justificado o quê? Pelas obras. Pelas obras. E não somente pela fé. Mas que obras é essa? Porque a fé não é a fé a nossa salvadora. Não sei se eu mostrei esse texto para vocês. Não é a fé a fé nossa salvadora. Deixa eu ver onde eu coloquei esse texto aqui. A fé não é a fé que resolve meu problema. É Cristo. Não é a fé em si. Não é só pela fé e Deus trabalhando e tal, mas que o homem se posicione. Que o homem se posicione. Essa aqui é a questão. Então, queridos, outro texto diz que o Wagner faz um comentário. Eu citei o livro de Wagner, mas eu vou dizer onde que ele está. Ele está lá no livro Estudos em Romanos, de Wagner, na página 59, segundo parágrafo, no capítulo 9. E tem um outro texto que diz assim, que justiça de Cristo é obediência. Somos justificados, né? Pela fé. Somos justos. Mas justiça é a obediência, ele fala, o Wagner. Agora ele diz assim também, está lá em Estudos de Romanos, página 34, segundo parágrafo, no capítulo 5 de Romanos, de Estudos em Romanos de Wagner. Diz assim: justiça é obediência à lei. Em outras palavras, temos a perfeita obediência à lei que não vem da obediência. Interessante esse texto. Eu achei lindo esse texto. Porque ele diz assim:
que temos a perfeita obediência à lei, que temos essa perfeita obediência, que vem da fé. A perfeita obediência vem da fé. Mas ele diz que não vem da obediência. Quando ele não vem da obediência, ele está dizendo assim, da obediência humana, do próprio homem. É por isso que os livros de Wagner, Jones, você tem que ler de uma forma... você precisa ter um estudo mais amplo também, para entender algumas expressões de Johnny Wagner. Senão, as coisas vão virando místicas, como eu falei, espiritualista e evangélica. Essa que é a questão, não é? Então, queridos, se tem um homem nas escrituras, tem um homem nas escrituras que vivia pelas obras, e ele descobriu que tudo foi um dia uma perca para ele. Foi tempo perdido. Ele vivia pelas obras. Vamos abrir a Bíblia, último texto. Filipenses. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3. Diz assim, capítulo 3, verso 2 em diante. O tema da nossa mensagem de hoje é: por qual lei? Das obras? Ou pela lei da fé? Esse é o tema. E agora veja: guardai-vos dos cães. Sabe o que é cães aqui, vocês sabem? Guardai-vos daqueles que introduziram essa mentalidade. Cuidado com eles. A Bíblia diz claramente quem é os cães, viu? Eu não vou falar aqui quem é os cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da cortadura. Por que guardai-vos da cortadura? A cortadura era a circuncisão. Guardai-vos da cortadura, dessa obra da lei. Por quê? Paulo diz, a circuncisão somos nós. Que é o quê? Que servimos a Deus, que obedecemos a Deus pela fé. Entendo isso. Quando Paulo diz, porque a circuncisão verdadeira somos nós, que obedecemos a Deus. Em espírito. E nos gloriamos, veja novamente a palavra gloriar. Em quem? Na carne? No homem? No próprio homem? Em Cristo. Em Jesus Cristo. E não confiamos em quem? Em nós mesmos. Aí ele vai dizer, ainda, se tem um homem que vivia pelas obras, é esse homem aqui que está sendo falado aqui. E ele vai explicar isso. Ainda que também podia confiar na carne, eu poderia muito confiar na carne. Sabe por quê? Ele vai dizer, se havia alguém que vivia pela lei, era eu. Ele dizendo, se algum outro cuida que pode confiar na carne, que poderia, na verdade é isso que ele está falando, sou eu confiava. Havia uma ignorância grande de Paulo
sobre a missão de Cristo, o plano da redenção. Ele foi, irmão, foi sendo revelado a ele tudo isso. Ele foi descobrindo tudo isso. Aí, batizei na igreja adventista, a igreja de Deus, fui circuncidado 8º dia na linhagem de Israel, circuncidado 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, hebreu de hebreu, e mais, segundo a lei, fui fariseu, um advogado da lei que defendia. E na verdade, mas isso, segundo o zelo perseguidor da igreja de Deus, segundo o zelo, olha zelo, um zelo, irmão, Paulo tinha. Esse zelo, por isso que lá em Romanos, capítulo 10, ele diz assim, eu sou testemunha que vocês têm zelo, mas sem entendimento, sem conhecimento. Paulo era ignorante em relação ao caminho. Ele está dizendo, e ele diz, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele diz assim, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Ele vai dizer, eu descobri uma coisa. Quando comecei a conhecer a Cristo, ele diz, na verdade tenho também todas essas coisas como escória, como que não vale nada. Por isso que vocês vão ver também que a circuncisão e a incircuncisão nada é. Ele diz, na verdade, tenho também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Eu preciso abandonar minhas próprias obras. O eu preciso ser deixado fora nesse processo para ganhar a Cristo. Enquanto ele entendia que eu era batizado, que eu era isso e aquilo e tal, que eu fazia isso, eu fazia aquilo, ele disse, reputei tudo como nada para ganhar a Cristo. E eu quero, ele dizendo, e eu quero ser encontrado nele. Ser encontrado nele, verso 9. Não tendo a minha o quê? A minha justiça, que vem da onde, irmão? Da lei. Que lei? As minhas obras. As minhas obras. Que vem da lei. Mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Uma vida que é produzida no coração humano por Deus. Entendeu, queridos? Então, meus amados, que lei? Qual lei? Das obras ou lei da fé? Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai bendito, ilumina nossa mente, Senhor, para entender, Senhor, a justificação pela fé, neste momento tão crucial da história deste mundo.
A mensagem da justificação pela fé precisa alcançar a igreja de Deus nesses últimos dias. A igreja de Deus precisa entender. Embora ela tenha rejeitado em 1888 essa mensagem, Deus nos dá uma outra oportunidade para que essa mensagem venha clarear a nossa mente e possamos ser um luzeiros neste mundo, Senhor, onde o mundo verá o próprio Cristo em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.